Olá, olá! Seja bem-vindo a mais um screencast do Vedovelli. Continuo animado para falar sobre front-end. No exemplo do meu screencast anterior, o do Vue.js, eu fui forçado a incluir um trecho de HTML dentro do JavaScript e isso ficou me incomodando. Não só a mim, como a colegas meus que participam da comunidade. E aí a gente passou a semana debatendo sobre qual seria a melhor solução para que a gente traga o conteúdo de um HTML externo para dentro do nosso JavaScript, funcionando assim como um template. Eis que eu me deparo no final de semana com o Duo.js, que faz um pouquinho mais do que isso. Então, me motivei para gravar esse screencast e eu espero que você goste. Se você, no final dele, ficar sem entender como eu cheguei àquele formulário final, volte um pouquinho e assista o meu screencast chamado Vue.js. Você consegue um link aqui mesmo no meu canal do YouTube. Então é isso aí, vamos lá! Ok, então eu vou dar alguns exemplos soltos, tentando explicar o que vem a ser o Duo.js. E depois que eu terminar essa primeira tarefa, aí eu pegarei o componente criado no meu screencast de Vue.js e aí eu colocarei dentro de uma estrutura que será tratada pelo Duo. E aí eu acredito que eu consiga fechar o raciocínio e você vai entender perfeitamente para o que ele serve. Então, vou começar por exemplos. Eu tenho aqui um arquivo index.html, que é o que está por trás daquela página que nós vimos anteriormente. Eu vou criar aqui alguns arquivos JavaScript. Então, por exemplo, JSA, criarei também B e, por fim, um principal. Ok, então, seria muito legal se, por padrão, a gente pudesse fazer algo desse tipo aqui, ó. E aí aqui no principal a gente faça alguma coisa, legal? Com isso, nós teríamos a possibilidade de separar a nossa programação específica para o front-end, independente de ser CSS, JavaScript ou HTML, num único local. E aí a gente vai fazendo os includes conforme eles vão sendo necessários. Isso nos permitiria compartimentar, será que esta palavra existe? Não sei, mas nos permitiria modularizar um pouco melhor a nossa aplicação, né? Criando pequenas aplicações independentes que juntas elas iriam compor o comportamento da nossa aplicação. Infelizmente, no browser, isto ainda não é possível. O JavaScript no browser não possui a questão de includes, como eu estou fazendo ali, então sozinho não há a possibilidade. Mas o Duo consegue fazer isso para a gente. Ele pega de forma recursiva todas as dependências de todos os arquivos e junta num único arquivo para nós. E é isso que eu vou demonstrar agora. Então, façamos o seguinte. Eu colocarei aqui um setTimeout no arquivo A e este fará uma saída para o console depois de 500 milissegundos. Então, eu vim do JSA. Já no B, depois de 1 segundo, eu vim do JSB. E por fim, lá no principal, depois de 1 segundo e meio, eu vim do main. Beleza. Mas como é que eu vou rodar isso daí? Bem, eu preciso fazer um include no meu index.html. Então aqui no /body eu criarei um script src e aí eu já sei que o resultado da operação do Duo vai criar um arquivo com o mesmo nome do arquivo que eu estou rodando no Duo, neste caso main.js, e salvará dentro de uma pasta build que ele mesmo vai criar caso não exista. Então é só eu fazer um include do build /main.js.
e agora eu preciso gerá-lo. Utilizando o meu terminal, eu já estou na pasta, e aí eu vou rodar do main.js. Este do ele foi instalado utilizando o npm. Provavelmente você já utilizou o npm antes para instalar o bower, para instalar o grunt, o gulp. É a mesma coisa, ele é simplesmente mais uma application desenvolvida em cima do ecossistema do Node.js. E aí, beleza, ele fez o build. E agora eu posso voltar ao browser, vou trazer aqui o console e vou atualizar. Olha só a saída no console, eu vim do JSA, JSB, já eu vim do main. Vou rodar novamente. Perceberam? O que aconteceu? O do pegou todos os meus arquivos que eu indiquei aqui no main, além do próprio main, e juntou aqui neste. Então perceba, ele coloca diversos scripts dele que fazem parte de toda a operação para que ele possa fazer um include e gerenciá-los, mas os meus scripts eles estão aqui embaixo. Olha só, neste objeto na linha 87 eu tenho 1, ok? E eu tenho 2 e eu tenho 3. Então tá tudo aqui. Bacana? Pegaram o jeitão da coisa? Você elege um arquivo e nele você vai inserindo as coisas. Por fim, você roda o comando do com o nome do arquivo e ele gera um build para você. Legal. Agora, vou seguir adiante no meu exemplo. Vamos supor que eu queira que um dos meus JavaScript precisa ler um arquivo HTML como se fosse um template, por exemplo. Então eu vou criar aqui um template.html, colocarei um pouquinho de lorem y só para exemplificar, posso até fechá-lo, e aí eu vou eleger aqui um dos meus módulos que precisa do HTML, JSB, por exemplo. Ok, então criarei uma variável chamada template, e aí eu vou fazer o require como eu fiz nos outros. Na mesma pasta existe um template.html. E aí, antes da saída do eu vim do JSB, eu vou dar a saída do conteúdo apurado dentro deste HTML. Não posso me esquecer de voltar no terminal. E agora vou atualizar. Olha lá, o HTML lido e a disposição completinho do JavaScript. A grande vantagem disso é que o fato de eu ter um arquivo HTML, eu continuo contando com os recursos de indentação, código coloridinho e todas as vantagens de se ter um HTML como HTML. Bacana? Beleza, então agora eu vou responder, antes que me façam esta pergunta, eu vou respondê-la para vocês. Sim, você pode usar jQuery, é a pergunta que todos fazem, mas eu posso usar jQuery com isso? Pode. Como? Vamos fazer o seguinte, voltando aqui no main.js, acima de todo mundo eu vou criar uma variável jQuery, não vou utilizar a palavra var, tá? Não vou utilizar isso daqui porque aí eu estou criando um objeto global e aí ele ficará à disposição de todos os demais. Aí faria um require. Preciso fazer o download de jQuery? Normalmente sim, mas olha que bacana que o do permite que se faça jQuery/jQuery dist jQuery.js. Por enquanto eu vou deixar assim, depois eu explico o que eu fiz. E lá no meu JSA eu darei uma saída para o console dizendo, olha só, jQuery à disposição dos módulos, só isso. E aí eu vou concatenar com jQuery. Perfeito. Rodei. Ele vai demorar um pouquinho mais. Feito. Volto aqui, atualizo. Olha só. Olha só a jQuery à disposição dos módulos. Aqui está jQuery prontinha para uso. Aí eu vim do JSA, o meu HTML, JSB e o main. Tudo isso sem que eu precise tocar
nisso daqui, um único script o tempo todo. Depois, na hora de fazer a publicação, o deploy, basta minificar e mandar a versão minificada. Ok, você deve estar se perguntando, mas eu vou ter que ficar rodando esse Duo toda hora? Neste momento, sim, mas eu tenho certeza que você pode criar uma task no Gulp e deixar o Gulp Watch rodando, e aí toda vez que um arquivo for alterado, ele roda o Duo para você. Eu ainda não tentei, confesso, mas tenho certeza que isso realmente não vai ser um problema, tá? Para finalizar, vou fazer o seguinte, eu vou remover todos os arquivos, exceto o meu HTML, não preciso mais deles. Este build components foram pastas criadas pelo Duo, eu vou remover também, vou deixar só o HTML mesmo, beleza. Ok, fechei. O main eu quero preservar também, beleza. E aí eu vou começar a modificar o componente que eu criei. Lembra-se do formulário de endereço, que você digita o CEP, ele preenche os campos do endereço após consultar um serviço externo. Eu vou trazê-lo para dentro dessa estrutura e me utilizar do benefício do carregamento do HTML e obviamente, da geração de um arquivo só. Então vamos lá, eu tenho aqui nesta pasta o vedform endereço e aí eu quero colocar aqui, beleza. Então, este é exatamente o arquivo que eu tinha no final do outro screencast. Lembra-se que o HTML ele estava todo dentro do JavaScript, e isso foi só um exemplo, não é o ideal. E aí, pesquisando uma forma de melhorar isso daqui, foi que eu me deparei com o Duo. Então, o que eu vou fazer aqui? A primeira coisa é remover e vou fazer um require template.html. Beleza. Preciso criar este template, né? Então é ved form endereço barra template.html. E aí eu preciso daquele HTML todo bonitinho indentado, que eu já tenho aqui, tá? Eu já tratei isso antes de começar a gravação. Então, este template, o conteúdo dele, será inserido aqui. Legal. Continuemos. Eu preciso, primeiro, eu preciso da biblioteca do próprio Vue. Então, require. Aí eu vou... Uma coisa que eu esqueci de explicar é o seguinte. Quando eu fiz jQuery barra jQuery dist jQuery.js, que eu vou até manter aqui, pois eu vou precisar, eu não expliquei o que eu fiz aqui. Veja, aqui é a conta e o repositório do GitHub da jQuery, e aqui é a pasta e o arquivo que eu quero importar. Legal? Então eu vou fazer a mesma coisa com o Vue, mas eu vou até o site, vou até o GitHub, e aí eu localizo a pasta que eu quero pegar o arquivo. Está aqui, ó. Então é este nome esquisitão aqui. Perfeito. Então, nesse momento, os dois includes serão feitos no meu main que estará dentro do build. Quero fazer também o require do meu componente. Então, vedform endereço barra, o que eu tenho ali? Index. Esse index eu acho que não está adequado, eu vou mudar para component.js. Ok. E aí, por fim, eu preciso dar um new view, e aí só dizer que o elemento é o view, simplesmente view. E aí no body, não posso me esquecer, id igual ao view. Legal. Vou compilar com o Duo. Feito. E aí só acertar o meu HTML para que ele mostre
meu componente. Ved form endereço e fecho aqui. Ele está funcionando. Este outro erro aqui eu já vou resolver, é que eu não estou incluindo a biblioteca jQuery Mask para fazer a máscara do campo, mas eu já consigo aqui mostrar que ele está funcionando. E aí, de novo, um único include, ok? Um arquivo main, que é o meu source, que só serve para eu fazer includes, neste caso poderia ser um include também, mas perceba que seu arquivo principal fica muito limpo, e aí eu consigo modularizar o desenvolvimento da minha aplicação, colocando os diversos componentes nas próprias pastas. Legal? Aí, só para finalizar essa demonstração aqui no meu componente, eu disse que eu ia verificar se eu tirar aquele erro, né, do componente que eu nem vou utilizar agora. Então, se o jQuery Mask existe, usa. Caso contrário, não faça nada. Tá legal? Esse attach daqui tem um método mais interessante, mas eu não vou mexer nele agora. Todo o resto permanece a mesma coisa, tá? Exceto isso daqui, ó. Eu não preciso de jQuery para poder setar o focus. Então, vou tirar daqui. E aí eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero utilizar, no lugar da jQuery, eu quero me livrar dela. Eu vou até manter o comentário aqui. Está comentado, mas eu quero utilizar o View Resource, que é uma implementação para fazer chamadas XML HTTP Request, o famoso AJAX, utilizando um recurso do próprio View. Então eu preciso fazer um include, mas eu já vou fazer a integração aqui, tá? HTTP GET, aí aqui no lugar do objeto, ele me devolve o próprio objeto XML HTTP request, aí eu vou criar aqui a variável endereço, vai ser igual a JSON parse, que eu vou ler uma string, e aí é XHR response text. Beleza. Com isso, depois que eu fizer, deixa eu até tirar isso daqui que realmente eu não preciso. Eu preciso fazer o include do View Resource, então a require, fazer o mesmo esquema, Vue.js barra View Resource, é a conta barra o repositório no GitHub, dist View Resource.js. Isso aqui não é padrão, tá? Nem todas as bibliotecas disponibilizam a pasta dist. Aí você tem que analisar caso a caso. Em último caso, você utiliza o Bower, instala a biblioteca com o Bower, mas aí você faz o require do arquivo que já está no seu computador. Você não faz o require do arquivo remoto, tá bom? Então, vou compilar novamente, e se tudo der certo, o meu componente continuará funcionando, porém agora sem a dependência da jQuery. Agora sim. Sem a dependência da jQuery, e para mostrar isso eu posso voltar no meu main, tirar jQuery daqui, eu fico só com Vue, tá? Compilo e demonstro. Perfeito, funcionando. Então, temos aqui uma solução bastante adequada. Gostaria de dizer que o Duo não é o único, a única ferramenta que te permite modularizar o seu desenvolvimento front-end. Nós temos o Webpack e nós temos Browserify, sendo este último o mais famoso de todos, mas são soluções muito robustas, completas e por isso mesmo complexas. A beleza do Duo é a mesma beleza que eu vi no Vue, que são ferramentas simples para projetos pequenos, acredito que até grandes, mas atende bem os pequenos, e atende principalmente os meus projetos pequenos. Então, por isso que eu gostei muito e me motivei a trazer isso para vocês. Espero que você tenha gostado, foi um prazer gravar este screencast e até a minha próxima videoaula. Um forte abraço do Vedovelli.